A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Mais uma noite de palavra de Deus, de louvor, de adoração e meditação na palavra de Deus. Eu quero estar lendo com vocês nessa noite João capítulo 16 e o versículo 33. Eu acho que muitos conhecem este versículo. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. A tradução mais conhecida tem de bom ânimo. Então, esta passagem bíblica, para esse momento, mas há uma coisa muito importante que é o contexto que Jesus estava, que momento que Jesus precisou falar com os discípulos. No mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, ou tenham bom ânimo. Que momento foi esse? Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. No capítulo 16, ele fala sobre a sua ida para o Pai. Ele fala no versículo 5, que no versículo 6, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. E aí Jesus começa então a falar sobre o Espírito Santo. Ele fala para os seus discípulos, eu tenho nesse capítulo aqui, no versículo 12, que ele disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar. É nesse versículo, é nesse capítulo 16 de João, que ele diz, no versículo 13, mas quando vier o Espírito da verdade, eu não vou dizer agora, porque vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer. Mas o Espírito Santo, ele virá. E aí vocês conhecem a passagem, Jesus disse: se eu não for, o Pai não enviará o outro Consolador. Então aqui está falando do Espírito Santo. Mas em que momento então que Jesus precisou dizer aos discípulos: tenham ânimo? Jesus já estava prevendo a tristeza do coração dos discípulos. Jesus já estava prevendo o que iria acontecer. Jesus já sabia o que iria acontecer com Judas. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia, porque ele disse: vocês me deixarão só, mas eu não estarei sozinho. No versículo 32, eu não estarei sozinho, pois meu Pai está comigo. Então Jesus, ele fala que os discípulos teriam momento de muita tristeza. Por isso, Jesus disse: o coração de vocês encheu-se de tristeza. Só de falar, eu irei, está chegando a minha hora, esse é o momento. Os discípulos começaram a entristecer-se. E em um outro momento, Pedro disse que ele não iria permitir que Jesus fosse preso, fosse levado à cruz. E aí Jesus repreende Pedro. Queridos, Jesus já tinha em mente, ele já sabia o que iria acontecer com o coração dos discípulos. Por isso ele disse: tenham bom ânimo, tenham ânimo.
palavra ânimo é usado do latim para a tradução de alma, porque é da alma que vem a vontade de caminhar, de vencer, de andar, de lutar, de não desistir. E quando essa alma ela está sem vigor, sem ânimo, é de lá também que vem a tristeza, a falta de esperança, a falta de perspectiva de futuro. E a tristeza dos discípulos era tão grande que logo após a morte de Jesus, Pedro já havia negado, Judas já tinha suicidado, os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus encontra após a sua ressurreição, os discípulos estavam tão angustiados, tão amargurados, que eles perguntam a Jesus, quando Jesus disse: o que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles falaram: tu não sabes das novas, da onde vens, que não sabe o que se passou? Aí eles começam a falar sobre Jesus, mas não o Jesus das Escrituras, não o Jesus, eles falavam de um Cristo que iria libertar Israel das garras do Império Romano. Eles estavam pensando num Cristo que iria restaurar a política, talvez a religião judaica, a lei de Moisés, o trono de Davi. Por isso Jesus disse: tem muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão suportar. É o Espírito Santo que vai vir, vai morar em vocês, e quando ele vir, ele vai revelar todas as coisas. Então Jesus foi meio que contra-gota. Nós somos privilegiados porque o que Jesus não pôde falar com os discípulos, a nós é revelado pelo Pai através do Espírito Santo que habita em nós. Então, em que momento, em que ocasião os discípulos ouvem de Jesus: vocês terão aflições, vocês terão tristeza, vocês terão decepções, mas tende bom ânimo. Jesus sabia que o coração de Pedro iria desanimar, porque Pedro nega de forma negando Jesus, dizendo a ponto: eu desconjuro que eu não conheço esse homem. Judas fez pior. Após entregar Jesus, Judas, ele tenta devolver o dinheiro que ele recebeu para atrair Jesus. E quando ele tenta receber, os sacerdotes não queriam receber. Então Judas vai lá e comete suicídio. Por que Judas cometeu suicídio? Judas comete suicídio porque ele perdeu a esperança. Ele perdeu a visão do Cristo que caminhou com eles. Porque o Cristo idealizado por Judas, esse Cristo se entregou, esse Cristo se permitiu ir para a cruz, porque Judas esperava que aquele Cristo iria se manifestar como Messias naquela hora, mandando fogo do céu, queimando os soldados romanos. Talvez Judas tinha essa expectativa. E Jesus não reagiu assim.
e Judas cometeu suicídio, e o suicídio de Judas é porque ele teve uma profunda tristeza. Mas Jesus já havia avisado: no mundo vocês terão tristeza, no mundo vocês terão medo, no mundo vocês terão pavor, no mundo vocês terão angústias, no mundo vocês terão enfermidades, no mundo vocês irão passar por muitas coisas, mas tenham bom ânimo. No momento em que vir as aflições, em que vir sobre vocês a angústia, o medo, a tristeza, nesse momento tenham ânimo. Ele já havia anunciado em versículos anteriores que o Espírito Santo estaria com eles. Lá no versículo 20 do capítulo 16, ainda Jesus diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus então conta a mulher quando está para dar à luz, sente dores, mas quando chega a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia. Jesus estava falando para os discípulos em comparação e parábola, para os discípulos entenderem, mas eles não entenderam a ressurreição de Cristo, por isso os discípulos no caminho de Emaús estavam lá desistindo da caminhada, porque eles voltaram para casa. Já era noite. É assim como os discípulos no caminho de Emaús, Pedro também estava enterrado numa profunda tristeza, decepção. Decepção com ele mesmo, quando Pedro imagina o quanto Jesus havia avisado que ele iria negá-lo, e Pedro nega. Então, queridos, Pedro estava vivendo um momento de muita tristeza. Os outros discípulos dispersos também estavam vivendo momentos de muita tristeza. Mas Jesus, então, nesse capítulo 16, termina Jesus dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, apesar das aflições, tenham bom ânimo. Quando alguém perde o ânimo, ou o bom ânimo, no momento da dor, do sofrimento, no momento da crise na família, no desemprego, quantos lares que se desmoronam quando acontece um desemprego? Quantos casamentos que são desfeitos com uma família com uma crise financeira? Porque não sabem passar, não suportam, não aguentam. Mas Jesus está dizendo: tenham ânimo. Eu venci o mundo para que vocês, para poder dar a vocês essa segurança, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, as aflições, elas vêm em nossas vidas de várias formas, enfermidades. As aflições vêm em nossas vidas através de uma crise financeira, dívidas. As aflições vêm. E o que Jesus ensina aos seus discípulos e serve para nós, discípulos de Jesus, que precisamos de ânimo nesse momento. Esse ânimo que vem através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que mora em nós, reina em nós, ele tem um papel fundamental, diz as Escrituras, que ele fará lembrar as coisas que Jesus havia ensinado. Ele vai lembrar, o Espírito Santo então vai trazer
para a superfície da nossa memória aquelas passagens de alento, de sossego para a nossa alma, de refúgio para o nosso coração. E aí, queridos, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é muito importante quando se fala de ânimo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para esse ânimo, porque na tempestade eu não posso desistir. Aliás, a tempestade, ela nos faz mais fortes. Nenhum bom marinheiro pode-se dizer que tenha sido treinado em águas calmas. Os bons marinheiros, os bons pescadores foram treinados em mar, em tempestade. Eu não sei se você vai lembrar no filme Ben-Hur, quando Ben-Hur estava preparando para ir para a arena com os outros gladiadores. Aí alguém vai lá e pergunta, por que ele tem braços tão fortes assim? Aí, a pessoa que era responsável por Ben-Hur, por aquele gladiador, disse, foi lá nas galés que ele, remando, dia e noite, foi lá que ele fortaleceu os seus braços. Queridos, as provas, as lutas, as aflições em nossas vidas não são para nos destruir, é para nos treinar. Pastor, mas não dá para viver sem tristezas, sem aflições, sem lutas, não dá. O próprio Jesus disse, no mundo tereis tristeza, no mundo tereis angústia, no mundo tereis aflições, no plural. Qual a nossa atitude agora diante desta palavra? Atitude é crer na ação do Espírito Santo. A nossa atitude agora é tomar posse desta palavra, nos revestirmos desta palavra e continuar, ir para frente, vencendo um gigante a cada dia. Uma tempestade hoje, amanhã é calmaria, mas depois vem outra tempestade. Eu não quero te desanimar não, queridos, mas eu não posso me firmar na palavra e falar para você que você só terá calmaria. A água que você está navegando, a água em que nós estamos navegando, são águas turbulentas. E nós todos os dias entramos nesse barco e saímos em direção ao rio. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Não desanimem quando vir as aflições. E eu lhes digo nesta noite, não desanime quando vir o dia mau. Não desista. Não jogue fora do navio como fizeram quando a tempestade atingiu o navio em que Jonas estava. A tripulação começou a jogar fora os alimentos, começaram a jogar fora coisas que não podiam jogar fora. E às vezes no meio da tempestade nós começamos a jogar coisas fora. Uns jogam bens materiais, mas outros no meio da tempestade joga bem inegociável, a sua família. No meio de uma luta, querido, nós precisamos vigiar muito.
Grandes decisões não podem ser tomadas em meio a uma tempestade. Em meio à tempestade é o momento de orar, de vigiar e buscar desse Espírito Santo que Jesus está dizendo: eu não posso lhes ensinar tudo, mas o Espírito Santo que o meu Pai vai enviar, o outro Consolador, ele vos fará conhecer todas as coisas. Então, queridos, eu quero concluir esta palavra dizendo para você: tenha ânimo. Não jogue fora. Há muitas pessoas que no súbito da luta não vai para o serviço. Quantos casais que brigaram numa semana? Quantos casais que brigaram numa noite? No outro dia, o marido não vai para o trabalho. Quantos casais, no meio de uma crise, que o homem ou a mulher sai com um carro e provoca um acidente? Porque perdeu o ânimo. Pois bem, os discípulos haviam perdido o ânimo após a morte de Cristo. E o Cristo ressurreto nos traz o ânimo de volta. O Cristo que se revela para os discípulos após a ressurreição é o Cristo fenomenal. É o Cristo que trouxe a redenção. Os discípulos no caminho de Emaús e os demais discípulos de Jesus, todos eles tiveram uma vida frutífera, foram homens de Deus que alcançaram o mundo, alcançaram nações, porque eles tiveram o ânimo. Só que eles foram entender isto depois, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então eu quero orar nesta noite para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você e revele para você as coisas que Deus tem para a sua vida. E que você tenha ânimo. Não desista. Não deixe o inimigo tomar a sua razão. E cuidado com o que falar em meio à tempestade. Fale o necessário. Ore mais. E fale menos. Nós estamos atravessando uma pandemia. Quantos que não suportaram? Mas você está suportando. E o Espírito Santo vai lhe dar graças para você conseguir suportar quantas lutas vierem. Nós não vamos chamar nenhuma luta para a nossa vida, porque elas vêm mesmo sem chamar. E eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar e pedir o Espírito Santo que ministre ao seu coração, ministre a sua alma, esse ânimo que só a palavra de Deus pode nos dar. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, nesta oportunidade, e diante desta palavra. Que tenhamos ânimo, Senhor, em meio às aflições. Esse irmão, esta irmã, esse jovem, esta jovem, esse adolescente, esta criança, Deus, eu coloco diante do Senhor. Eu não sei exatamente o que teus servos estão passando, mas o seu Espírito que conhece todas as coisas sabe. E por isso eu quero pedir o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero pedir ao Senhor que derrame sobre eles a tua graça. E a bondade e fidelidade do Senhor seja sobre este irmão, sobre esta irmã.
E quando chegar este dia mau, que eles possam sair do outro lado cantando o hino da vitória, para a glória do teu nome. Aqueles que estão cometidos por enfermidades, Pai, aqueles que estão desempregados, abre as portas, Senhor, abre as portas para os teus servos. Deus, eu quero pedir a tua graça nesta noite. Quero, Senhor, estar orando por aqueles, ó Deus, que não sabem o que vai ser da sua vida amanhã. Que eles não percam a esperança. O Senhor é esperança nossa. Seja com teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quero louvar o Senhor por sua vida, por você estar conosco nesses dias. Quero lembrar a todos os irmãos que nós estamos agilizando aqui as reformas, limpeza, trocar as lâmpadas. Entre em contato com o líder do Ministério Masculino, o Wallace, para você estar vindo aqui, junto com eles, para estar ajudando nas atividades aqui do templo. Nós queremos voltar. Estamos, então, marcando a nossa ceia para o primeiro domingo de agosto, aqui na igreja. Estaremos fazendo de tudo para retomar no primeiro domingo de agosto, dia 2. Eu espero que você esteja confiante que toda a segurança necessária nós estaremos tomando, todos os protocolos de segurança. E esperamos que temos um retorno para celebrarmos juntos. E eu quero convidar vocês, no nome de Jesus. Eu quero aproveitar também para você que está com o QR Code aí na tela, do seu computador, na sua TV, para estar ofertando, abençoando a obra do Senhor. Nós estamos vivendo esses dias no limite. Queridos, todas as igrejas tiveram uma queda muito grande em dízimos e oferta. Todas as igrejas tiveram. Não porque todos ficaram desempregados. Não. Uma boa parte continua recebendo seus salários. Infelizmente, nós não temos todos os servos, discípulos de Jesus, dizimistas que cuidam da obra do Senhor. Nós estamos honrando nosso missionário, seu salário, plano de saúde. Nós estamos honrando as despesas da igreja. Algumas coisas nós estamos precisando colocar para o outro mês. Estamos precisando ajustar aqui, ajustar ali, porque todos nós estamos nos ajustando. Mas eu espero que você esteja atento pela causa da obra de Deus. A igreja, o corpo de Cristo, é de Cristo, mas a instituição, ela pertence à comunidade. Essa comunidade que nós chamamos de IADL. Se você é IADL, então vista a camisa. Há muitos pastores preocupados, ansiosos, devido à queda nas rendas. Eu vou ser sincero que me causa, às vezes, um pouco, quando vai chegando metade do mês, não deu para pagar metade das coisas. Mas sempre Deus está tocando em um e em outro. Talvez você não seja um dizimista, aquele dizimista de fiel todo mês de contribuir. E é um contribuinte, um abençoador esporádico.
Mas faça isso. Queridos, se não puder no dízimo, que você dê uma oferta. Mas não deixe a obra do Senhor desamparada. Não deixa o pastor, que também é membro desta igreja, carregar a cruz sozinho. Não está sendo fácil, mas eu tenho conseguido, pela palavra de Deus, alimentar o meu espírito e ter bom ânimo para continuar a minha caminhada como pregador do Evangelho, ministro do Evangelho e pastor da IADL. Deus abençoe a vocês, tenham uma boa noite e um bom descanso na paz do Senhor Jesus.